Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje, felizmente, podendo discutir aqui no nosso espaço assuntos da nossa realidade concreta, né? Fazendo um contraste muito grande com o que a gente estava sendo obrigado a discutir alguns meses atrás. Agora vocês podem ver que a pauta principal do Brasil está focada na questão econômica, na autonomia do Banco Central. No que significa isso? Por que esse debate está ganhando força e por que o momento agora de diplomacia do presidente Lula está caminhando cada vez mais para um esgotamento e quando a diplomacia acaba, surge o conflito. E o conflito, no caso, é um conflito necessário, porque sem esse conflito, sem uma tese, uma antítese se conflitando, nós não teremos uma síntese para colocar o nosso país para frente. Ontem teve uma esperada entrevista com o atual presidente do Banco Central do Brasil, o senhor Roberto Campos Neto. As pessoas estavam esperando ali que ele dissesse algumas coisas que pudessem esclarecer por que o Brasil tem a taxa de juros mais alta do planeta. E o que significa isso na nossa realidade concreta? É que encarece a nossa vida, nós ficamos mais pobres, nós pagamos mais caro no aluguel, na prestação do carro, na prestação do imóvel, nos gêneros alimentícios, na roupa, na energia elétrica, na água. Tudo está atrelado a essa política de juros de uma maneira geral. Não existe nenhum tipo de produto ou serviço que você consuma que não esteja atrelado a essa taxa de juros. E por que nós sofremos essa maldição? Ele respondeu por que o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo. Dá para a gente comparar a taxa de juros do Brasil com a de Papua Nova Guiné, com a taxa de juros do Haiti, com economias que são muito mais fracas do que a nossa? Ou o Brasil, como um grande gerador de riquezas, tendo a mais alta taxa de juros do mundo, isso significa também que uma montanha de dinheiro saia do povo brasileiro para os bolsos de pessoas que estão na cúpula do sistema financeiro nacional e internacional. Pois bem, vou conversar com vocês sobre esses últimos assuntos, tentando esclarecer aqui alguns pontos, porque, como eu disse para vocês nessa abertura, o conflito é iminente. Não tem como o presidente da República fazer um bom governo se essa questão não for enfrentada, se a sociedade não entrar nesse tema. E temos surpresas muito interessantes no meio dessa história. Bom, antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo. Conheça também os nossos outros vídeos. Você pode acompanhar a cronologia de todos os nossos encontros aqui. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, mande seus comentários. Todos os dias, entre 5 horas e 5 e meia, eu abro um chat para bater um papo ao vivo com vocês aqui no nosso portal, antes de entrarmos no ar. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais engajado aqui nas nossas discussões, tá bom? Então vamos seguir em frente. Bom, em primeiro lugar, vou pegar aqui a situação de ontem, que eu disse a vocês que ia fazer uma representação e fiz uma representação contra o ex-vice-presidente da República. A matéria que me motivou foi essa aqui. Cartão corporativo de Mourão, o vice de Bolsonaro, gastou R$3.800.000 em 4 anos. Veja com o quê? Isso corrigido dava mais de R$4 milhões. E aí eu fiz uma representação para que o senhor Mourão devolva o dinheiro que foi utilizado de uma forma imoral, portanto ilícita, porque a Constituição Federal, no artigo 37, diz que todos os atos dos administradores públicos, principalmente aqueles que estão na cúpula do poder, têm que ser motivados com a legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade. Se não houver o respeito a esses princípios, o ato é ilegal, o ato está fora da lei. O Mourão, ontem, depois que ele foi questionado sobre isso, alguns veículos conseguiram obter algum tipo de resposta dele, ele disse, olha, o cartão corporativo não ficava comigo, isso aí é o pessoal que gastava. Gente, você imagina o seguinte, você que é dono de algum estabelecimento, você que é dono da sua casa, dona de casa, alguém vai reclamar de uma coisa que seu filho fez, ou que o seu funcionário fez na sua empresa, você tem um restaurante, aí a coisa desandou, o prato demorou 1 hora, o prato não veio legal, veio trocado, enfim. E o cliente vai reclamar com você, que é o dono da empresa, do restaurante, fala, não, eu não tenho nada com isso, o problema é do cozinheiro e do gerente, eles que se entendam lá. Então, além de tudo, dessa gente ser uma gente covarde, uma gente que tem um grau de canalice muito grande, eles são de um cinismo abissal. E eu coloco na minha representação
que ao mesmo tempo que o senhor Mourão gastava essa montanha de dinheiro com vinho e outros gêneros, né, de altíssima qualidade, né, uma situação que num país que passa fome já por si só é inaceitável, né, no mesmo período que ele comandava ali o Conselho da Amazônia, que também tinha ali algum tipo de responsabilidade direta sobre os Yanomamis, os Yanomamis estavam passando fome, estavam tendo negados por esse governo o direito à sobrevivência, à água, a remédio, a comida. Então eu quero ver que o Ministério Público Federal vai entender desse tipo de migué que o senhor ex-vice-presidente está dando, que é o mesmo do presidente da República, ex-presidente da República, né? Não, o cartão corporativo não ficava comigo. O meu cartão corporativo eu não gastei nada. O que revela sempre um cinismo, uma falta de noção, uma canalice e um sentimento de impunidade. Eles achavam que pudessem fazer tudo isso e iria ser decretado o sigilo de 100 anos e que passaria batida essa história, né? Pois bem, a conta vai chegar, mais do que condenações criminais, essa gente vai ter uma ação concreta no bolso deles, com bens penhorados, porque não tem como explicar, né? Eles que façam vaquinha com o gado, né? Reúnam todos os seus apoiadores e dizem, olha, nós somos condenados aqui, temos que devolver esse dinheiro para a nação, estamos sem dinheiro, vamos fazer uma vaquinha, porque isso não pode passar em brancas nuvens, né? Pois bem. Estão acontecendo mais situações também, que o Brasil de Fato fez uma matéria sobre isso. Bolsonaro negou comida indígena, cidade da tribo indígena Yanomami receberam orçamento secreto e mais. Essa matéria aqui que eu vou disponibilizar para vocês. Essa aqui é a minha representação que eu fiz junto ao Ministério Público Federal, número 2023-0011-597. Eles já me responderam que já está protocolado lá. Então tá bonitinho e tudo isso que eu falei para vocês aqui eu coloco em detalhes, coloco aqui as reportagens, enfim. E vamos ver, né? Vamos ver, porque elas estão lá, a fila anda, né? Como eu disse a vocês, criminalmente as coisas podem até demorar um pouco, né? Mas do ponto de vista civil, não tem como essa gente escapar desse tipo de situação, né? Bom, mais matérias aqui. Bolsonaro gastou ao menos 697 mil em campanha em cartão corporativo. Nessa calhordice, essa mentirada que ele diz o tempo todo. Uma empresa que vendeu muito produto para essa gente foi a Super Adega. Vinhos e gourmets, e presentes, e destilados, espumantes e coisas que tais. E o povo brasileiro passando fome, né? Você quando vai ao supermercado, você está vendo como é que estão os preços nos supermercados. E mais escândalos. Dados reforçam suspeita de uso, já está até a matéria aqui, de uso indevido lá do auxílio, né? Caixa cedeu 99% dos empréstimos do Auxílio Brasil no período eleitoral. Gente, isso foi um escândalo orquestrado por Paulo Guedes, ele que foi o redator da iniciativa jurídica, né, que possibilitou a que os bancos privados roubassem as pessoas que recebem o Auxílio Brasil e mais do que isso, né, que isso fosse utilizado como uma moeda eleitoral para ganhar votos à época das eleições. O que aconteceu? Eles despejaram dinheiro, mas a rodo nas pessoas que estão necessitadas, as pessoas tiraram dinheiro, depois elas vão tocando as suas dívidas para frente, né? Quem está com emergência não fica pensando muito no amanhã, resolve agora e depois vê como é que fica. E essas pessoas ficaram com as suas bolsas famílias, né? O seu Auxílio Brasil prejudicado, elas vão receber menos, o que vai diminuir ainda mais o volume de dinheiro circulando na economia, o que prejudica a economia de uma maneira geral, né? E quem ganha no final da história são os bancos e a Caixa Econômica Federal, que usou quase todos os seus ativos até o dia da eleição. Depois do dia da eleição, eles pararam de conceder o auxílio emergencial. Isso para a gente ver que o crime foi cometido em vários níveis dentro desse governo, né? Não só do presidente, vice-presidente, ministros, mas as pessoas que estavam ali no entorno. Basta lembrar que o perfil moral do ex-presidente da Caixa Econômica Federal, né? Aquele que foi expulso em função do assédio moral e assédio sexual. Ninguém nem fala mais dele, mas a capivara está andando por aí, né? Os processos estão andando por aí. Então ele foi substituído, mas a mentalidade, né, de fazer do serviço público um bunker, né, para assaltar o povo brasileiro, para enganar o povo brasileiro, não passou. Bom, e aí a gente chega na entrevista do Roberto Campos Neto. Gente, ele estava super nervoso ontem. Uma entrevista com um economês muito grande, o economês só serve para ludibriar pessoas, e entrevistado ali por pessoas dos veículos de comunicação que têm interesse em que o Banco Central do nosso país seja autônomo. Ser autônomo, gente, significa autônomo do povo, né?
longe do povo, longe do governo, mas não é autônoma em relação ao interesse dos banqueiros. O cinismo é muito grande, vão sendo jogadas algumas informações ali, aliás, de verdade, são desinformações, né? Explicando, a taxa de juros no Brasil é muito alta, mas em relação aos outros países emergentes da América Latina, ele está dentro de um padrão. Só que os outros países da América Latina, países emergentes, também têm bancos centrais que são atrelados a bancos privados, que determinam também a política de juros nesses países. Então, o que já é ruim para esses países, aqui, é muito pior. Agora, o cinismo e a disfarçatez é o seguinte, o cara todo perfumado, né, todo ensaboado ali, falando, né, reproduzindo aquilo que os veículos de comunicação o tempo todo apregou, que o Banco Central, a autonomia é muito importante, porque coloca uma independência, regula a economia, enfim, uma conversa para boi dormir. Ele está se colocando ali na posição de não ser atingido por pressões, porque, inclusive, ele disse que quando acabar o mandato dele vai para a iniciativa privada. Ou seja, ele está cumprindo uma missão, ele não tem risco de desemprego. Ele está ali para fazer aquilo que o sistema financeiro está mandando que ele faça. Ao mesmo tempo que ele citou, né, para dar um tipo de legitimação nas ações do Banco Central, que eles têm a preocupação social com o quê, cara pálida? Qual tipo de preocupação social num país que está cada vez mais deixando as pessoas pobres, mais pobres? O que aconteceu em 4 anos de política econômica aqui do nosso país, comandado por essa gente, Paulo Guedes e Roberto Campos Neto? O pobre ficou mais pobre, o desempregado ficou no subemprego quando ele arrumou alguma coisa. Quem estava empregado ficou sem reajuste. O servidor público ficou cada vez mais achatado. O aposentado perdeu a aposentadoria. Os serviços públicos ficaram degradados. Então, que tipo de preocupação com o pobre é essa? Então, gente, o presidente Lula, ele vai ter que enfrentar essa situação, porque não há possibilidade de termos um governo de transformação social aqui no nosso país sem esse tipo de enfrentamento. E apesar da mídia, de uma maneira geral, estar colocando discurso que a autonomia do Banco Central não se mexe, né, jogando esse mantra, está sendo muito bom a gente começar a conversar sobre isso, porque o povo brasileiro vai começar a ter um desconfiômetro em relação a isso. E nada é melhor do que o presidente da República vocalizar, né, ele verbalizar esse tipo de situação. Eu achei muito engraçado hoje no UOL, teve uma avaliação sobre a entrevista do Roberto Campos Neto. Em dado momento eles fizeram uma pesquisa sobre o que os espectadores do UOL achavam sobre a autonomia do Banco Central. E eles caíram do cavalo, foi muito engraçado. Veja só esse pedaço aqui. Está defendendo ali a autonomia do Banco Central. E a gente tem que... Uma outra coisa que eu acho importante a gente lembrar também, ele sofre uma pressão grande, né? Ele sofreu uma pressão grande agora, nesse início do governo, e ele vai continuar sofrendo pressão. Agora a gente vê um movimento dentro do Banco Central pela questão da reposição salarial, pela questão dos servidores. Ela está avaliando aqui o Roberto Campos Neto na entrevista, né, ontem. E o presidente do Banco Central vai enfrentar isso agora, essa pressão. Ele faz um aceno durante a entrevista aos servidores, a necessidade de repor, mas ele vai enfrentar ali esse movimento de pressão por reposição salarial, inclusive com palavras de fora Campos Neto, isso a gente já viu que deve acontecer. Então. Estou apoiando, fora Campos Neto. Vamos discutir essa situação aqui no Brasil. Ele fica numa situação ali que ele precisa se defender e defender a autonomia do banco. Foi para isso que ele foi na entrevista, na minha opinião. Bom, a gente está aqui, a nossa audiência, a gente colocou a enquete, inclusive, você é a favor da autonomia do Banco Central? A maioria está dizendo que não. Concorda com o Lula. 65% dizendo que não, 35% dizendo que sim. Você quer ainda falar sobre isso, Josias? Eu vou já mudar de assunto. Gente, foi muito engraçado, porque eles depois de um bombardeio fazendo a pregação da autonomia do Banco Central, a audiência disse não, 65%, olha, vocês não estão enganando a gente não, tá? Então isso está sendo muito positivo, isso é um indicador e a gente tem, como formadores de opinião que todos nós aqui somos, né, de reverberar essa questão. Já que não há diplomacia para baixar os juros, então vamos partir para o enfrentamento, vamos partir para o conflito, vamos partir ali para a situação de colocar despidas todas essas figuras que estão defendendo o indefensável. Gente, eu fico por aqui, mais tarde eu estou aqui mais uma vez com vocês, muito obrigado, mande seus comentários aqui para o nosso portal, tá bom? Um grande abraço, tchau!